pela mensagem. Depois o pastor Everson está com a palavra. Amém. Vamos orar, queridos, agradecer a Deus nesse momento tão edificante para a nossa vida e justamente como Deus conhece o nosso coração e o desejo que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E como nós aprendemos que nós somos importantes para Deus. Pastor, louvado seja o teu nome, o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, querido. Amém? Deus, nosso Senhor, louvamos o teu santo nome, na presença gloriosa do Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, na dependência e, ao mesmo tempo, ó Deus, o nosso coração totalmente rendido ao Senhor. Que noite gloriosa, Senhor. Que noite edificante. E, ó Pai, nesse momento, depois de glorificarmos o teu nome, exaltarmos a grandeza e a majestade do Senhor, ó Deus, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo. Ó Deus, a expressão foi a que João usou. João ficou extasiado ao ver o Senhor Jesus. Ó Deus, e na melodia que foi expressada neste momento ao trono do Senhor, que nós, ó Deus, fiquemos, ó Deus, com o nosso coração totalmente extasiado em reconhecer a grandeza e a majestade do Senhor. E nesse momento, Senhor, colocamos, ó Deus, a vida do teu servo, pastor Everson, diante do trono da glória, ó Deus, do Senhor, e que a presença majestosa do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa estar sobre a vida do pastor Everson. E nós queremos ouvir o Senhor dos altos céus, ó Deus, emitir ao coração do teu servo uma palavra de poder, de glória, de exaltação e, ao mesmo tempo, ó Senhor, de edificação para a nossa vida. Nós oramos e assim o fazemos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu não sei se a Joana conseguiu resolver aqueles números. Tem os 3 nomes aí? Mas eu vou entrar logo aqui na pregação, irmão. Não, a gente ainda está uma nuvem aqui. Queria meditar com os irmãos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, irmãos, versículos 1 e 2 somente. Fomos abençoados aqui na tarde desse dia, pela vida do pastor Diego. Deus abençoe. Nosso presidente da Jubeste também é Felipe, nosso irmão Felipe. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Pastor Diego, já há alguns anos, tem trabalhado com afinco junto à Gilberge, gente. E temos colhido bons frutos, né, Diego? Temos ouvido boas notícias. Notícias que há um tempo atrás nos preocupavam muito em relação à juventude do nosso estado. Mas o Senhor, Ele tem bradado, tem usado vidas, pastores, irmãos. E Deus tem sido glorificado. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o versículo 2, amém? Está aí no projetor. Eu vou ler ali na versão ali. A palavra de Deus diz, um texto muito conhecido. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício que, irmãos, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou repetir junto com vocês.
Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Amém. Pode sentar os irmãos. Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre algo muito comum nos dias de hoje. Acho que mandaram o slide para vocês aí? Está aí? Bota o pastor Wagner, que eu peguei Wagner, brincadeira, Wagner. Não, lá do início. É spoiler, isso aí é spoiler. Aí, olha o Wagner. Não, Wagner. É brincadeira, Wagner. É só para mexer contigo. É o Ronaldo. Ronaldo está indo de casa aqui. Gente, eu quero falar sobre relacionamento. Hoje nós nos relacionamos com a família, nós nos relacionamos com os nossos amigos, seja num colégio, seja numa faculdade, aqueles que já estão trabalhando num trabalho, na nossa casa, com o nosso vizinho, uma série de outras coisas. A nossa rede social, A rede social hoje é quase que um mundo à parte, gente, Eu estava falando com o pastor Léo ali que agora eu tenho o Instagram, tá, galera? Os jovens aí. Eu estou no Instagram também, eu, Lima. Lima? Ainda não, Lima? Eu estou aprendendo. Ontem eu postei um negócio, acho que deu errado, Mas nós estamos aí, gente. Instagram e vários canais, para atingir um maior número de pessoas. E quanto mais avançamos, também nos aumenta também a nossa responsabilidade, gente. Porque não podemos nos relacionar de qualquer maneira. E a palavra de Deus, ela vem nos mostrar que vidas transformadas, quando nós temos a nossa vida transformada por Deus, todos os nossos relacionamentos também são o quê? Transformados. Esse capítulo 12 de Romanos, ele vem falando sobre 4 relacionamentos, gente. Você já parou para pensar? Você já leu com essa ótica? Versículo 1 e 2, que é o tempo que a gente tem aqui, a gente só vai parar no primeiro relacionamento, e a gente vai falar muito sobre isso, é o nosso relacionamento com Deus. Só que do versículo 3 ao 8, a gente vai falar sobre um outro tipo de relacionamento. É um relacionamento... Cadê, meu Deus? Um relacionamento com o próximo, depois o relacionamento com nós mesmos, e até o relacionamento com aqueles que tentam nos fazer mal, com os nossos inimigos. Então, gente, o capítulo 12, nos capítulos 1 e 2, Paulo abordou o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, como prova da misericórdia de Deus. Só que agora ele fala sobre o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus, como prova da nossa gratidão a Ele. Hoje é como se fosse a nossa resposta ao estar consumado de Cristo na cruz. Quando o Senhor finaliza tudo, ele fala o quê? Está consumado. E o que nós devemos fazer? Como devemos nos portar? É obedecendo ao Senhor. Quem lembra de um rei chamado Saul? Quando Deus dá ordens muito claras para ele, o que ele deveria fazer e o que não deveria fazer. E Deus dá um mandamento muito direto, só que Saul, ele não cumpre aquilo que o Senhor o ordenou a fazer. E quando ele vai justificar ao profeta, quando o profeta pergunta, o que você fez? O que está acontecendo? Eu estou ouvindo uns barulhos diferentes. Ele fala, não, fica tranquilo, que isso aí é para o quê? Para sacrificar. Sacrificar quem? A Deus. Como que vamos adorar ou sacrificar a Deus em rebeldia ou fazendo coisas contrárias àquilo que Deus tem nos ordenado a fazer? E Samuel fala para Saul que é melhor o quê, irmãos? É melhor obedecer
do que sacrificar. A nossa vida, hoje a gente tem vivido tantos embates, tantas dificuldades, tantas lutas, irmãos, que eu creio que muitas pessoas têm sacrificado mais do que obedecido. Sacrificado fazendo aquilo que o Senhor não quer, aquilo que o Senhor não ordena, e deixado a obediência do Senhor de lado. Amados, voltando para a carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo 11, Paulo tratou da doutrina. E agora, o apóstolo Paulo, ele tratará da ética. Ele passa, sabe do que, gente? Ele passa da teologia para a vida, ele passa do ensino para o nosso dever. Olha o que o F.F. Bruce, ele comentou a respeito disso aí. Pode dar um clique aí para mim. Outro. F. Bruce, ele vai dizer que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para o quê? Nós recebemos informações. Nós somos, como o nosso queridão Diego falou aqui à tarde, a questão do discipulado, a questão do caminhar junto, a questão do falar, né, a questão do chorar, a questão do ministrar. Nós estamos encharcados com notícias, irmãos. Mas, se essas notícias, se essas boas novas não ecoarem no nosso coração e transbordarem em práticas, em vida, não vai adiantar de nada, gente, só o saber. Só o conhecer. Por isso, queridos irmãos, que o capítulo 12 de Romanos, ele vem tornar as coisas mais práticas, os relacionamentos mais práticos, e a importância de termos Deus em primeiro lugar, e sendo o maior motivador das nossas atitudes e das nossas ações. Porque no capítulo 12, Paulo direciona a sua atenção para os relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com os nossos inimigos. Olha o que o Hernandes vai dizer também, comentando só esse início aqui, essa introdução. Pode dar um clique, dá outra. Ele fala que uma vida transformada, ele tem relacionamentos transformados. Nós não podemos amar a Deus e odiar nossos irmãos. Não podemos ter um relacionamento vertical correto, se os relacionamentos horizontais estão errados. Jesus, ele fala muito claramente de que, irmão, tem que buscar o que primeiro? Buscai, todo mundo sabe. Buscai primeiro. Não, ficou baixo. Buscai primeiro. E as outras coisas? Você o quê? Quantas vezes nós invertemos isso, irmãos? Poxa, vamos reunir um grupo de oração. Vamos reunir a garotada aí. Vamos fazer eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Eu tenho que resolver aquilo primeiro. Eu não estou falando, irmãos, né, tem situações que não tem como a gente pular. Mas muitas das vezes nós somos muito negligentes com as coisas de Deus. E nós esquecemos de buscar ao Senhor. E entender que Deus é Ele que coloca as coisas no seu devido lugar, gente. É Ele que coloca os nossos relacionamentos em harmonia. Não adianta nada eu buscar uma namorada, aqueles que estão solteiros, eu buscar um melhor isso ou aquilo para mim, mas não ter um relacionamento correto com Deus. Ou não buscar primeiramente em Deus, orar a Deus e esperar em Deus. Não vai adiantar nada. Não podemos ter um relacionamento aqui com os outros de maneira correta se os nossos relacionamentos com Deus estão errados. Eu quero tratar nessa noite esse primeiro relacionamento, então. Vamos lá, propriamente dito aí, o relacionamento correto com Deus. Pode dar um... Não, volta. Pode voltar, isso, deixa só nesse aí. Um relacionamento correto com Deus.
Queridos, Paulo roga pela misericórdia de Deus, ou seja, com base no que Deus fez por nós. Ele roga, ele clama, ele suplica a Deus. John Stott diz que não há motivação maior para uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Se no Novo Testamento a teologia é graça, a ética ela é gratidão. E duas verdades, queridos, eles têm que nos chamar a atenção. Primeiro, pode dar um clique para mim aí. Primeiro é ter o quê? Corpos consagrados. O versículo 1 diz: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo aqui, ele usa o verbo rogar. E esse verbo rogar, ele mescla tanto a questão da súplica quanto a autoridade. Como que se fala. A razão pela qual Paulo roga aos crentes judeus e gentios com esse tom de autoridade é porque Deus já lhes havia demonstrado que sua copiosa misericórdia. Sua copiosa misericórdia. O termo apresentar neste versículo significa uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, como os noivos se entregam um ao outro na cerimônia de casamento. E esse sacrifício, a palavra de Deus diz que ele é descrito como o quê? Primeira coisa, é um sacrifício que é vivo. Vivo. Viva com a intensidade, irmãos. O culto. Os momentos que temos juntos. Momentos de oração, momentos de intercessão, amanhã nós teremos lá na nossa igreja um momento de alegria, de batismo. Pela manhã, apresentação de crianças à noite, e eu estou aqui já vibrando com isso. Mesmo que... Cadê o Celso? A piscina vai estar aquecida? Vai não. Mas um tempo especial, gente. E a gente tem que viver intensamente esses momentos, porque a gente passa por tantas situações, por tantas provas. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu perdi meu diácono, e a gente tem perdido amigos, pessoas da família, lutando, orando por pessoas, orando por pastores, orando por irmãos, chorando muitas das vezes, sorrindo também. Precisamos viver intensamente a cada momento, por isso que Paulo fala, eu rogo, eu suplico, que vocês se apresentem diante de Deus, como o quê? Como um sacrifício vivo. Estava falando ali com o nosso amigo lá de Mangaratiba, né, e também ficou um tempo lá nas forças, né? Forças Armadas. E aí, toda vez que eu dizia, apresentei-vos, né, eu me lembro de como a gente tinha que se apresentar diante dos nossos superiores. E eu era muito relaxado, aquele jovem lá de Belfort Roxo, né? Lambão, a beça, e chega lá no... Aí o pessoal, quando eu falei que ia para o quartel, o pessoal ria. O pessoal, ai meu Deus, imagino você no quartel. Só que eu aprendi rapidinho, gente. Porque a gente vacila, ó, opa, detido, dor dia aqui, não vai embora. Ah, meu irmão, a gente aprende rapidinho. Eu sabia que eu tinha que, como eu deveria me apresentar diante dos superiores. Como que eu tinha que me portar. Né, com a melhor farda. Tinha farda lá que era só para a apresentação, quando a gente estava de serviço, que o pessoal fazia uma vistoria. Opa, essa meia aí, essa barba. Né, via tudo, cabelo, cortou. E eu tinha que estar o quê? Como? Direitinho, na marca, né? Hoje em dia, irmãos, a gente não se preocupa com nada. A gente vem para a casa do Senhor de qualquer maneira, a gente quer adorar de qualquer maneira. No meio do louvor, santo, o pessoal abre o bocão às vezes, e, ai meu Deus, vai ver uma coisa ou outra, a gente não está nem aí, está cantando, não está nem ligado no que está cantando, gente.
Isso me lembra o livro de Malaquias. Tem um texto em Malaquias, irmãos, que o Senhor ele fala para o povo assim, melhor que vocês não tivessem nem aberto a porta desse templo. Para fazer o que vocês vieram fazer aqui, era melhor ter ficado em casa. Meu Deus, a gente tem que se preocupar com isso, gente. Como nós temos vindo, adolescentes, jovens, como vocês têm se apresentado não somente na igreja, mas fora da igreja, comendo um açaí ali, né, de 400, o pessoal estava tomando um açaí ali de 700, um maior do que o menino ali. O Celcinho ali, coitadinho, eu fiquei até com pena do Celso, com um copo assim, ó. Quase que eu falei, divide comigo aqui, deixa eu te ajudar. Mas em todo lugar, gente, apresentando um sacrifício que é vivo. Por que aqui Paulo fala de sacrifício e coloca a questão do vivo? É porque no Antigo Testamento, tu lembra como que era o sacrifício? O que as pessoas sacrificavam no altar? Animais o quê? Mortos. Animais mortos. Né? Os sacrifícios antigos, cuja vida era tirada antes de ser apresentada sob o altar. Só que nós estamos em outro patamar, gente. Nosso sacrifício é vivo. E não somente vivo, mas o quê? Santo. Isto é, consagrado. Isto é, separado. Isto é, reservado para o serviço de Deus. Reservado para o serviço de Deus. Você não foi chamado por qualquer um, gente. Você foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Senhor que está aqui nessa noite, irmãos, e sonda os nossos corações, que tem cuidado da gente, e quem tem nos impulsionado a vivermos de maneira diferente, como sal e luz, como sal dessa terra. Vivo, santo, e o que em terceiro? Agradável. Mas agradável a quem, gente? A Deus. Quantas das vezes nós procuramos agradar a quem, em primeiro lugar? A nós mesmos. Ou quantas das vezes nós nos preocupamos em agradar a quem? O nosso próximo. Eu vou cantar aquele louvor porque fulano gosta. Às vezes a gente prepara o culto, muitas das vezes, para as pessoas. Há um tempo atrás eu ouvi o testemunho de uma irmã que lutava, Thalita, lutava para que o seu genro fosse na igreja. E ela convidava aquele jovem, poxa, vai na igreja, ele sempre enganava ela, domingo eu vou. E chegava no domingo, ele se escondia, ele dava um migué, hoje eu estou passando mal, amanhã eu vou trabalhar cedo. E ele não ia. E chegou num dia, ia ter um grande congresso na igreja dessa irmã, e ia vir um cantor, aquele jovem não ia no culto, mas gostava de escutar um cantor muito famoso. E esse cantor ia na igreja cantar, pregar. Ela falou, agora é a oportunidade de ouro. Se ele não for agora, ele não vai nunca mais. E ele falou para ela, sabe quem vai estar na nossa igreja? Fulano de tal. Ele, não acredito, é mesmo? É. Então eu vou. E ela falou assim, agora ele deve ir mesmo. Só que chegou no dia, irmãos, ele o quê? Não foi. Aquela senhora, jovem senhora, ela ficou tão triste com isso que ela nem chamava mais ele, pastor Érico. E ele sentiu, poxa, minha sogra não me chama nem mais para ir para a igreja. Acho que ela ficou triste mesmo. Eu acho que eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer uma surpresa para ela. E chegou no domingo pela manhã, sem falar nada, ele o quê? Ele foi na igreja. Só que ele foi na igreja, Léo, naquele dia, aquela assembleia de membros do final de ano.
com escolha de diretoria, as lideranças prestando conta, gastamos isso, fizemos tantos eventos. Imagina aquela assembleia de 9 até meio-dia e pouca. E quando ele chegou, cutucaram a irmã, falou assim, você não acredita que ele está entrando na igreja? Ela, quem? Ela olhou, ai meu Deus, não acredito que ele veio hoje. Culto administrativo, ai meu Deus, ele não volta nunca mais aqui. Fala para ele ir embora lá, fala para ele voltar à noite. E ela chegou perto e falou assim, meu genro. Ele, ela falou, não falei nada, vim fazer uma surpresa, assim, a senhora me chamava tanto para me vir, eu senti que a senhora estava muito triste, eu vim. Ela falou, não, você não quer voltar à noite? Ele, não, eu vim, eu vou sentar, aonde eu posso sentar? Ele, não, meu filho, vem. E ela fazendo de tudo para ele ir embora. Só que ele não foi, ele sentou lá, irmãos, ele ficou até terminar a sessão. Meio-dia e pouca. O pastor ainda pergunta, gente, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Aí uma pessoa levanta a mão, sabe quem era? O genro dessa senhora. Aí ela dá olhando, meu, o que ele vai falar? Ele falou, pastor, a minha sogra sempre me chama para vir no culto, eu engano, eu enrolo ela, mas hoje eu senti algo de vir, e cheguei aqui num culto administrativo, poxa, e eu fiquei encantado, pastor, com isso. Porque eu achava que a igreja era um homem lá de terno, ditando regras, e todo mundo obedecendo, amém, e eu vi que hoje que o pessoal tem voz, o pessoal discute, né, pastor? O negócio estava pegando ali no relatório do irmão ali. E o pessoal vota, aprova, desaprova, e vai lá, e senta, e todo mundo tem voz. E, pastor, fiquei maravilhado, eu vou voltar hoje à noite. Aquele camarada voltou à noite, se converteu, e está caminhando até hoje aí, irmão. Gente, não somos nós. Não é o que é agradável a gente, porque Deus faz, meu irmão, de um culto administrativo, um culto maravilhoso, né? Um culto sem um louvor sequer, mas parece que as nossas vidas louvam mais do que muitos louvores, gente. A nossa prática de vida. Então, o sacrifício, ele é o que? Vivo, santo e agradável a Deus, agradável ao Senhor. Como acender em sua presença da oferta aromática de outrora, como cheiro suave e agradável. Pois hoje, amados, a gente vê que a gente tem idolatrado muitas coisas. E mudando um pouquinho, né, a ordem das coisas. E a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro que um pastor relatava uma conversa com um jovem senhor da sua igreja. E aquele jovem senhor chorava muito pela vida da sua filha, a preocupação com a filha. Por quê? Porque a filha, quando estava se preparando para o vestibular, em muitos domingos, a filha se arrumava para ir na escola dominical, Léo, e ele olhava e falou, tu está pensando que vai aonde? Você não quer passar na faculdade? Você não quer fazer medicina? Então você tem que estudar. Tu não vai na igreja, não, vai estudar. Domingo de manhã. Então tá, pai, eu vou estudar então, vou ficar estudando. Chegava à noite, aquela jovem, de novo, se arrumava. Pai, mãe, estou arrumado aqui. O que você pensa que está fazendo? Você estudou muito hoje? Você está cansada? Fica descansando. E a menina ficava. E isso foi durante muito tempo. Realmente, ela passou em primeiro lugar na faculdade de medicina. Numa das faculdades mais concorridas do Brasil. Hoje, ela tem um ótimo emprego. Só que a sua família, ele começou a falar para o pastor, a família dela está arrebentada, o casamento está acabado. Ela não tem mais relacionamento nenhum com Deus, não quer saber de Deus, pastor. E eu trocaria alguns diplomas que ela tem, pelo certificado de batismo.
Quantas vezes pastor, eu entendo que eu fui uma pedra de tropeço. Porque eu fiz com que minha filha colocasse Deus em segundo plano. Eu contribuí para isso. Por quê, irmãos? Porque nós podemos ajudar, ser canal de Deus para as pessoas, mas também podemos ser uma pedra de tropeço. Busque a Deus em primeiro lugar, amados. Coloque o Senhor no centro das tuas motivações. Porque, irmãos, tempo nós temos. Mas a questão é, como nós temos usado o nosso tempo? Em que lugar está Deus em nossa agenda? Em que lugar está Deus na nossa agenda? Porque antes de nossa conversão, oferecemos os membros do nosso corpo ao pecado. Mas agora nós somos chamados a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que diz Romanos 6. Romanos 6, de 12 a 14, ele diz assim, portanto, leia comigo, gente. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Somos pecadores, irmãos. Todos nós. Mas não podemos nos alegrar com a injustiça ou dar vazão ao pecado que grita dentro de nós, a nossa carnalidade. Grita ou não grita de vez em quando? Faça isso, não vai não. Que encontro de jovem, esse friozinho. Hoje saiu até um solzinho, né? A nossa praia aqui, a água quentinha, dá para ir. Mesmo com esse friozinho, esse tempinho. Esse sol, eu ia até no jovem, mas vai ficar para a próxima. Ou vou ficar em casa, ou vou ficar descansando. Busquem a Deus, irmãos. Busquem a Deus. Amém? Em segundo lugar, no versículo 2, ele vai nos mostrar o quê? Primeiro, corpos consagrados. E em segundo lugar, o quê? Mentes transformadas, gente. Olha só o que diz, não vos amoldeis. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeito. Olha só a vontade de Deus aí de novo, irmãos. Primeiro é o sacrifício agradável a Deus. Agora, a gente não pode se amoldar ao mundo para que experimentemos o quê? A perfeita, agradável vontade de Deus. Então, queridos irmãos, mentes transformadas. Mentes transformadas. Há duas palavras que regem esse versículo. E você, preste bem atenção, amados. Duas palavras que regem todo esse versículo. A primeira é a conformação. Né? Não vos conformeis. E a segunda palavra é transformação. Não vos conformeis, mas transformai-vos. O mundo, queridos irmãos, ele tem uma forma, e essa forma, ela é elástica e muito flácida. A forma do mundo é a forma do relativismo moral, relativismo na ética, situacional e do
desbarrancamento das virtudes, caráter, como o pastor Diego falou aqui. Gente, tem coisas que me aborrecem muito. E a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Eu não vou fazer propaganda de marca de fast food, mas para quem sabe ler um pingo, é letra. Não mexe com crianças, não, gente. Não mexe com adolescentes, não, gente. Satanás, ele não está indo nos adultos, nas pessoas, nasquelas pessoas que já viveram muitas situações. Eles têm tentado, irmãos, é isso aqui, ó, mente transformada, ou amoldada ao sistema deste mundo. Romanos 1, ele vem falando de uma série de coisas, homossexualidade, a questão de que a homossexualidade é algo contra a natureza, é antinatural, não é natural um negócio desse, irmãos. A gente tem que amar, a gente respeita as pessoas de outros credos, de outras religiões, seja o que for, nós respeitamos, nós não concordamos e não somos obrigados a concordar. Não somos. Mas você vê crianças sendo usadas, crianças sendo ensinadas de que tudo é normal, tudo pode, tudo é relativo. Essa palavra relativo não tem nada a ver, é terrível, é do diabo isso. Tem a ver sim. E o diabo, ele não muda de estratégia. Lembra como que foi com Adão e Eva? Será que é diferente com você? Jovem, adolescente, irmãos e irmãs, será que o inimigo ele chega com a gente diferente do que chegou lá no Jardim do Éden? E aí? Estão fazendo o quê? Vou lá na programação lá da Gilberge, os adolescentes, vai uma garotada bonita lá, vai ser muito legal, vai ter... eu não sabia que tinha cachorro-quente, né? Mas eu acho que vai ter até lanche. Vai ter cantina. O jovem adolescente gosta de cantina, irmão. Tem um menininho ali que eu vou falar com a mãe dele. Ele comeu o cachorro quente, terminou o cachorro, ele estava com a coxinha e depois estava com um pacote de biscoito recheado. Ainda foi tomar açaí. Depois a gente vai ter que conversar, Lima e Bárbara, depois a gente vai ter um gabinete. O pessoal gosta, irmão. Eu já passei dessa época, a gente nem pode muito, né? Porque senão dá problema. Mas às vezes a gente fala, poxa, a gente vai estar lá, e vem o inimigo e fala que, não vai não, pá. Não deve ser muito legal não. Vai fazer o que lá, vai perder tempo? Fica em casa, está dando uma série da hora. Você já parou para perceber que toda série tem que ter algo homossexual, e tudo a série tem que ter. Parece que é obrigado a ter essas coisas hoje, para inculcar na cabeça de que isso pode, que é normal. Mas não é, gente. Não é. Nós temos um conceito, nós não somos preconceituosos, no sentido de que eles nos chamam. Nós temos um conceito formado, firmado na palavra de Deus. Não somos nós. E ainda bem que não somos nós, porque nós somos tão inclinados para o pecado, que se tivesse na nossa mão, a gente ia aceitar essas coisas. Mas ainda bem que a Bíblia é clara nos seus mandamentos. O que pode, o que não pode, até que ponto eu posso ir e aonde eu tenho que voltar. Graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, amados, o crente é alguém que não põe o pé nessa forma relativizada, mas ele se transforma pela renovação da mente. Queridos irmãos, nós temos uma verdade a seguir, e essa verdade se chama Jesus. E essa verdade não muda, ao contrário do esquema desse mundo. Você já parou para pensar que cada tempo tem uma moda nova?
Ah, agora a moda é isso, agora a moda é aquilo. Quando eu estudava há 30 anos atrás, era de um jeito. Quem estuda... Não vai fazer conta da idade, não, tá, gente? Né? A gente tem um grupo lá, o Wagner, a galera aí, quando estudava era diferente, a gente tinha as nossas manias, hoje é diferente. As coisas vão mudando, tudo muda um dia. Cada dia nós somos surpreendidos com coisas piores e diferentes. Mas o que fazer? O que devemos fazer? Nós precisamos nos posicionar biblicamente. É errado, é errado. Hoje as pessoas estão transformando em pecado em doença. Ah, isso não é pecado, a pessoa está doente. Não, isso é pecado. Temos que nos posicionar biblicamente, porque em vez de vivermos pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, os cristãos são exortados a viverem com mentes e vida em harmonia com a vontade de quem? Com a vontade de Deus, irmãos. Olha o que o William Barclay ele diz. Pode dar um clique aí para mim. Aí. Melhor 2. Preste bem atenção aí. Não devemos ser como o quê? Não devemos ser como um camaleão que assume as coisas daquilo que o cerca. Infelizmente, o ser humano, às vezes, a gente peca muito nessa questão. Se eu estou no meio de liberais, eu sou liberal. Se eu estou no meio de crente, crente mesmo, eu sou crente mesmo. Se eu estou no meio daqueles que gostam mais de um vascaíno, eu sou vascaíno. Se eu estou com um flamenguista, eu sou flamenguista. Oh, espera aí. Seja flamenguista, irmão. Não cai nesse negócio, não. Se posicione, né, Thalita? Seja como Paulo, Vitor, que rompeu as barreiras, né? E é feliz. Nós não podemos cair nessa, irmão, de nos assumir as coisas daquilo. Ah, aqui o ambiente é assim, eu posso. Aqui o ambiente é mais ortodoxo, eu sou mais ortodoxo. Não, eu sou o que eu sou. Aonde eu estiver. O cristão não pode e nem deve adotar o padrão exterior e transitório desse mundo, mas ser transformado em sua natureza íntima. O termo traduzido aqui, queridos irmãos, por transformar, em nossa língua equivale à palavra metamorfose, que descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Quem lembra de um louvor que diz o quê? Tem um louvor que a gente vai cantar amanhã, tá, Lima? Recebi um novo coração do Pai. Coração o quê? Coração regenerado. Coração transformado. Coração. E como fruto? Como fruto desse novo. Eu declaro a paz de Cristo. Preciosa é a nossa comunhão. Coração, meu irmão. Eu gosto muito daquele texto de Ezequiel, quando o profeta ele diz que o Senhor ia tirar o nosso coração de quê? De pedra. Um coração petrificado e colocar um coração de quê? De carne. Um coração de carne, irmão. Você chora? Quem chora aqui, irmãos? Chora, irmão? Sentem, fica triste, né? A gente se abala com algumas coisas, né? A gente é sensível a outras. Sabe por que você é? Porque você tem um coração de carne. O coração de carne, ele sangra. Ele sente a dor de si e ele sente a dor do outro.
O crente não deve conformar-se com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. O errado ontem, amados, é certo hoje. Tem coisas que no meu tempo eram um absurdo, hoje é normal. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Não negocie com o pecado, meu irmão. Não negocie. O pastor Diego falou hoje à tarde aqui. Seja um homem, seja uma mulher de Deus. Adolescentes, jovens, sejam diferentes. Vocês foram chamados para ser diferentes. Não precisa agradar amiguinho ou outro, mesmo que alguém fique de mal com você. Seja de Deus. Entenda o chamado de Deus para a vida de vocês. Vocês estão num tempo de plantar. Vocês estão plantando para lá numa vida mais avançada um pouquinho, quando tiver igual o Léo, assim. Ô Alan, tudo bom, Alan? Vocês tenham coisas boas para colher. E vocês se lembrem, poxa, valeu a pena lá atrás eu ter uma vida de oração, lá atrás eu estar lá na escola dominical, lá atrás eu estar nos encontros, lá na Nova Anga a gente tem um encontro power. O Lima, tu viu que o Lima é power, né? O encontro é naquele estilo ali do Lima. É do Lima, o Lima está com uns 50 e poucos anos já. E está assim, está no 50, Lima, já? 49, 3 anos. Tu estudou com o Narciso em 70. Como pode? O Léo é teu vizinho. Ó. 49, Léo. Depois o Lima vai apresentar aqui a sua identidade. Mas nós temos... valeu a pena eu estar naqueles encontros power. O formigueiro. Lima, formigueiro, Lima. Formigueiro é depois do encontro power. Aí, é o formigueiro. Não pode copiar o formigueiro. Valeu a pena eu ter rompido com algumas situações. Eu sempre conto a história lá na igreja, quando eu estou com adolescente, de quando eu tinha 16 anos, eu e mais 2 amigos começamos a estudar para uma prova da Marinha. Só que eu sempre enganava. Eles diziam, hoje lá em casa, em 7 horas da noite. Quando eu chegava na praça, assim, o pessoal brincando de pique-esconde, brincando, batendo papo, fofocando da vida dos outros. Eu falei assim, não vou estudar não, eu estudei hoje a tarde toda. Aí não ia. Depois de 4 meses, o pessoal estudando lá, os meninos estudando, pegando juntinho. Faltando 3 dias para a prova, Lima. Aí eu falei com o amigo, e aí, hoje, tem um estudo lá? Aí o cara, não, Everson, essa semana a gente está de folga, nós estudamos muito, 4 meses estudando, essa semana a gente vai descansar a mente. A gente já estudou tudo que a gente precisa. Eu falei, não, mas pelo menos um dia comigo aí, eu estou aí, vamos estudar. Ele, não, agora não dá mais. Os 3 fizeram a prova. Quem passou? Os 2, irmão. Acho que eu ia passar? Um está até hoje lá, oficial da Marinha. O outro ficou 1 ano e viu que não era aquilo, está aí sendo bem sucedido em outra área. E eu, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aí pastoreando. Né? Mas, irmãos, devemos levar a nossa vida a sério, porque o tempo passa. Não fique vendo o barco passar, as coisas acontecerem ao teu redor. Deixa, amanhã eu faço isso.
Amanhã eu começo isso. Amanhã eu vou fazer. Não, comece hoje, sai daqui hoje decidido, irmãos. Porque o tempo está passando. As coisas vão acontecendo e daqui a pouco você vai ver os outros desenvolvendo, os outros com família, com filhos, sendo bem-sucedidos, homens e mulheres de Deus, e você está aí, sem um norte, sem propósitos, sem projetos, sem sonhos nenhum. Não vivendo segundo a vontade de Deus, mas vivendo segundo as suas próprias vontades, não se amoldando a Deus, mas se conformando e tomando a forma deste mundo. Um mundo que jaz o maligno, gente. Queridos irmãos, não negocie com o pecado, porque nós seguimos um modelo absoluto que não muda. Esse modelo é Jesus. Jesus, ele falou o quê? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai o quê? Não passa. Ai daquele que acrescentar uma vírgula ou um tio. Uma vírgula ou um tio. Deus não muda, gente. Nós temos que entender o contexto que nós estamos vivendo, sim. Vamos ver num tempo diferente. Mas em relação às coisas do Senhor não muda. Os mandamentos do Senhor continuam. Você não é igual aquele camarada que vai lá na CPI, já vai depor, ou vai dar ali a sua palavra, mas com habeas corpus. Isso eu não quero falar, isso aí eu não posso. Já com um documento que permite ele ficar calado. Diante do Senhor, meu irmão, não adianta, não tem habeas corpus, não. Nós não temos habeas corpus para pecar. E todos nós, todos vocês que estão em pecado, estão em desacordo com Deus, vocês sabem que estão em desacordo, vocês sabem que estão em pecado. Porque ninguém peca e nós, eu não sabia que não podia fazer. Sabe muito bem. E sabe que é prejudicial. Por isso que a gente vê muitas pessoas tristes, cabisbaixas, porque ainda não compreenderam, não entenderam, não foram transformadas a mente e não estão experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o Warren Wiersbe ele diz. Pode dar um clique aí, queridão. Já caminhando para finalizar. Aí, dá mais um. Preste bem atenção nessa frase, irmão. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos o quê? Pode falar, gente, conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos o quê? Eu vou ler de novo o que o pastor Renato falou para mim aguentar um pouquinho, porque o pessoal comeu muito cachorro-quente, né, para a gente comer a coxinha depois ali. Se o mundo controla nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla, nós somos transformados, irmãos. Queridos amados irmãos, quando o nosso corpo é consagrado e nossa mente é transformada, o nosso culto torna-se racional e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero finalizar com essa frase de Calvino e trabalhar algumas perguntas aqui. Pode dar um clique aí, bonito. Olha o que Calvino vai dizer. Ele fala que as Escrituras são os nossos óculos. A gente passa de 40, irmãos. Para a gente enxergar a letra, a gente tem que botar o óculos. Né? Enxerga bem. As Escrituras são os nossos óculos. As lentes através das quais nós vemos quem? Deus, o mundo e nós mesmos. De forma o quê? Correta. Amados irmãos, como que está o teu relacionamento com Deus?
como você tem vivido o seu dia a dia? Como você tem servido a Deus na sua igreja? O que a Bíblia representa para você? Ontem nós tivemos mais uma palavra miserável de um homem que se diz pastor, atacando mais uma vez a palavra de Deus. Fiquei muito feliz com os irmãos que vão batizar amanhã. Tinha um script, né? Quando eu fui falar para eles se apresentarem, eles já foram apresentando, eu creio na Bíblia, a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, eu fui chamado, eu fui separado, e o pessoal começou a falar, falei, meu Deus, que coisa legal, gente, ouvir de jovens, de adolescentes, uma verdade que, quando a gente volta um tempo atrás, ninguém nem perguntava isso, porque todos acreditavam uniformemente. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Só que hoje a gente tem que perguntar, vem cá, tu crê na Bíblia? Você crê em Cristo? Como que você tem se relacionado com Ele? Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Não tomem a forma do mundo. Sejam diferentes, vale a pena. Vale a pena ser diferente. Mesmo que lá nos seus círculos de amizade vocês sejam vistos como quase um extraterrestre, ela não pode falar isso, ela não faz isso, ele não fala assim, ele não senta, ele não pode sair assim, ele tem que... E às vezes isso até com... Aqui nós vemos aqui familiares, casais, quando a esposa fala, não, eu tenho que ligar para o meu esposo para me ver se eu posso... Ih, ligar para o teu esposo, está doida? Isso aí passou, você é o quê? Escrava? Você é... Não, eu sou serva de Deus. E eu tenho um marido. Ou o marido no meio dos amigos. Não, vou ligar para minha esposa aqui. Né? Quando a vez sai do trabalho, vamos fazer um lanche. Ele, não, peraí, eu tenho que ligar para minha esposa para avisar para ela. Ih, para com isso, rapaz, deixa de ser bobo. Não. Bobo? Deixa de ser careta. Deixa de ser isso, deixa de ser aquilo. Não. Eu sou cristão. Eu sou diferente. Adolescente não fala um palavrão, não fala nem palavrão. Ela é crente. Sim. Eu sou crente. Eu creio em Deus. Não vou deixar de ser sua amiga, não vou deixar de ser seu amigo, mas me respeite. Porque eu sou servo de Deus. Independente da idade, independente de posições sociais, sejam fiéis ao Senhor, sejam obedientes ao Senhor. Amém? E que a palavra de Deus seja as lentes através das quais você conheça mais e mais desse Deus tão maravilhoso e fique atento ao mundo e a tudo que está ao teu redor ali, para que você enxergue tudo de forma correta, para que você se posicione, jovem, adolescente, de forma correta, e que através de tudo você, meu irmão e minha irmã, vocês glorifiquem a Deus e exaltem a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça, meu irmão. Estou vendo a camisa do pessoal ali da Japuíba, que foi um tema do culto nosso. Jovens, sois fortes. Mas o cumprimento do texto é sois fortes se, né, a palavra de Deus estiver em vós. De que maneira poderá guardar o jovem puro o seu caminho? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Quer viver uma vida de pureza? Tenha a palavra de Deus como manual da sua vida, como seu manual de fé e de prática. Amém? Curva a sua cabeça, Pai.
Toma as nossas vidas em tuas mãos. Independente das circunstâncias que os teus filhos têm enfrentado, Pai, as lutas que cada um deles tem enfrentado, que eles busquem a cada dia um relacionamento mais próximo contigo. Que o Senhor se revele de maneira poderosa a cada um aqui nessa noite, Pai. Manifeste o teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. Tu sabe como cada um chegou aqui. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pastores que aqui estão. Tu sabe o que cada um tem passado, Deus. O que cada um tem lutado, Deus, para não entrar nessa forma relativista deste mundo. Mas tem vivido, Pai, tem se apresentado, Deus, com o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eles não têm se amoldado ao esquema desse mundo, mas estão sendo transformados pela renovação da mente e experimentado, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as suas vidas, Senhor. Nós cremos que Tu tens o melhor para essa juventude, Deus. Nós cremos que Tu tens o melhor para cada adolescente aqui. Tu tens o melhor para cada homem, cada mulher, para as crianças que aqui estão. Tu tens o melhor, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas tire de nós o que foi semeado aqui nessa noite, Pai. O que foi semeado aqui nessa tarde, meu Deus. Mas que tudo que ouvimos e vivenciamos aqui seja bem guardado no nosso coração, para a partir daqui, irmãos, colocarmos em prática e continuarmos vivendo, avançando para a honra e glória do Teu nome, Deus. Por favor, Senhor, nos ajude a ter um relacionamento correto contigo, Pai. Nós necessitamos e reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nos ajude. Ajude aqui a cada um dos Teus filhos. É o que nós suplicamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.